não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Eu também queria, antes de tudo, dar aqui uma satisfação ao Paulo Camargo, que enviou uma carta a respeito do trecho que nós lemos da Meditação Quarta, de René Descartes. Diz ele que, que eu impugnei a Descartes a afirmação de que, quando ele diz que é impossível a Deus enganá-lo, pois isso testemunharia indubitavelmente fraqueza ou malícia, afirmando que estaria correto para o Deus cristão, mas não muçulmano, e que Deus poderia enganá-lo não por fraqueza ou malícia, mas visando-lhe um bem, salvá-lo, curá-lo de algo ou dar qualquer outro bem de qualquer espécie. Daí prossegue ele. A razão, contudo, parece estar com Descartes. Como o senhor sabe melhor que eu, quando Santo Anselmo, pela prova ontológica, demonstra obrigatória do ser do qual não se pode pensar nada maior, pois se existisse somente no pensamento e não na realidade, não seria o ser do qual não se pode pensar nada maior, não o faz para um Deus cristão, muçulmano de qualquer outra religião, mas por um único ser ou Deus possível. Um muçulmano admitiria que um ser do qual não se pode pensar nada maior que não fosse aquele ao qual ele chama de Allah, que se não fosse o único Deus existente. Não se pode conceber que um ser do qual não se pode pensar nada maior possa utilizar de fraude, embuste ou, como o senhor afirmou, enganar, ainda que visando um bem para o enganado, como sua salvação ou outro benefício qualquer. Bom, então, em primeiro lugar, a questão já está na própria meditação de Descartes, está muitíssimo mal colocada. Por quê? Para haver uma relação de engano ou de fraude, é necessário que os dois seres tenham mais ou menos o mesmo nível de poder. No caso, como a diferença é absolutamente incomensurável, então a relação ou de engano, ou mesmo a relação da sinceridade humana não é possível. Simplesmente é inviável, você não tem como colocar este problema. Quer dizer, Descartes está usando aqui um mero artifício de retórica. Deus não poderia me enganar. Eu digo, o que significa? Se você pensar bem, esta frase não significa absolutamente nada. Porque se o ser humano é imperfeito, e é imperfeito desde a origem, graças ao pecado original, então ele já está no engano. Não é isso? E Deus sabe que ele está no engano. E nós podemos dizer, você pode dizer que Deus sempre faz tudo para que você não se engane? Não. Ele deixa a questão inteiramente na sua mão. Quer dizer, se você é realmente dotado do livre-arbítrio, então Deus não vai interferir. E se você se enganar, Ele vai deixar você se enganar. Ora, deixar o indivíduo se enganar é ou não enganá-lo? Certamente a pergunta não tem resposta. Não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo você não pode dizer que é uma coisa totalmente heterogênea. Então, a relação sendo aí totalmente desproporcional, eu não vejo como colocar esta questão, a não ser como figura de retórica. Então, que Deus me engane ou não me engane é uma frase que você pode montar, mas não é algo ao qual você possa, vamos dizer, uma sentença que você possa preencher de um conteúdo substantivo. Eu não consigo imaginar o que seria, vamos dizer, um ser infinitamente poderoso que me criou e que tem em si o fundamento da minha própria substância. Como que ele poderia me enganar ou deixar de fazê-lo? Eu acho que a coisa não faz o menor sentido, né? Se, vamos dizer, a minha própria inteligência, minha própria consciência, né, provém dele, assim como também a minha fragilidade é permitida por ele, então, vamos dizer,
a expressão engano ela não faz sentido. Não tem como se estabelecer isso aí. Então, pense e imagine como seria um Deus enganar um ser humano. Deus vai infundir propositadamente um erro, tá certo, na mente dele. Isso quer dizer que o indivíduo vai pensar um erro sem culpa nenhuma dele, né? É totalmente inocente, não havendo em volta nenhuma fonte humana ou diabólica da qual vem o erro. Eu falo, mas não existe um erro assim. Não é possível, vamos dizer, um erro totalmente espontâneo. Se o erro viesse de Deus, seria a mesma coisa que dizer que vem da minha própria natureza, que é, vamos dizer, está fundamentado diretamente em Deus. Quer dizer, existe ou não esse erro, por assim dizer, natural e estrutural no ser humano? Existe, ele chama-se o pecado original. Então, pela própria existência do pecado original, fica difícil você equacionar o que seria, vamos dizer, um engano específico que Deus vai colocar na sua mente. Você já está sujeito ao engano por função do pecado original. Então, todo este trecho de Descartes eu não vejo senão como, vamos dizer, uma série de figuras de retórica a qual não se pode atribuir nenhum sentido substantivo. Não corresponde a uma relação real que você possa sequer imaginar. Quando eu digo real, eu quero dizer, não corresponde a nada de real e nada sequer de ideal. Quer dizer, não é uma coisa que possa ser pensável. Não é isso? Então, imagina assim, você está escrevendo um romance e você coloca lá um personagem que se engana. Foi você que o enganou? A resposta é sim e não. Quer dizer, essa categoria não se aplica. Você está, com relação a Deus, na mesma situação do personagem em relação ao autor da história. Vocês percebem que a relação de engano ou de mentira, ela não é concebível aí, tá certo? Nem positivamente nem negativamente. Não faz sentido nem você afirmar nem você negar. Não é isso? No Corão, quando se diz que Deus vai conspirar para enganar os maus, é também uma figura de retórica. Quer dizer, se Deus permite que o sujeito se engane, isto é a mesma coisa que enganá-lo ou é uma coisa totalmente diferente? Também não vejo como responder essa pergunta. Quer dizer, aí é uma questão de falso enquadramento lógico. Né? Vocês não podem esquecer que a linguagem humana permite você montar muitas frases às quais não pode corresponder nem, vamos dizer, um conteúdo real e nem sequer um conteúdo ideal. Não é isso? Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estive escrevendo algo sobre o que é, vamos dizer, a ideia de sociedade justa. Um tempo atrás teve uma iniciativa aí de uma revista que pediu a vários autores que definisse o que é uma sociedade justa. Né? Então, eu digo, olha, se você parar para pensar um pouquinho, você vê que é uma bela expressão, é uma expressão até que tem um certo valor afetivo, mas a qual não pode corresponder nenhum conteúdo real e nenhum conteúdo ideal, ou seja, não é um conceito pensável. Então, primeiro, porque a justiça e a injustiça são virtudes. Uma é virtude e outra é um vício. Mas a virtude e o vício só podem ser atribuídos a entes que tenham, vamos dizer, uma consciência individual e que tenham livre-arbítrio. Você pode dizer que a sociedade tem livre-arbítrio? A sociedade, por acaso, é um eu pensante, capaz de virtude ou vício? Fala, não. Quer dizer, o que você chama de sociedade é uma somatória de milhões de ações individuais e grupais que jamais constitui uma unidade, no sentido em que a consciência humana constitui a consciência individual humana constitui uma unidade. Então você atribuir virtudes ou vícios à sociedade já é um problema. O que seria uma sociedade virtuosa? Não é isso? É a sociedade da maior parte das pessoas virtuosa? Eu digo, bom, mas isso corresponde em qualquer sociedade humana, a maioria é virtuosa. Tá certo? Senão seria uma sociedade de bandidos. Né? Além disso, precisa ver se os bandidos
são malvados uns com os outros ou só com os seus inimigos, só com as suas vítimas. Não é isso? Dentro de uma entidade mafiosa, você pode ter uma extrema lealdade e honestidade uns para com os outros. Tá certo? Então você vê que quanto mais você tenta dar substância ao conceito de sociedade justa, mais você fracassa. Então, é como se diz, isso é um fetiche verbal. Agora, pior ainda é a ideia de que você pode pegar uma sociedade injusta e transformá-la numa sociedade justa. Tá certo? Essa é uma ideia que todo mundo aceita hoje, mas quando você repara, você vai ver que isso é a expressão de um plano que é materialmente impossível. Porque para você transformá-la, se a sociedade é injusta, então significa que ela é injusta na sua estrutura, na sua essência, e não só por acidente. Porque se você conceber idealmente a sociedade mais justa do mundo, eu digo, não haverá ninguém injusto lá dentro. Isso é impossível, né? Quer dizer, uma sociedade de santos. Né? E mesmo assim, você vai dizer, não existem conflitos entre santos? Existem. Né? Então, quer dizer, a sociedade totalmente isenta do vício seria uma coisa impensável. Então, mesmo uma sociedade definida como justa, teria injustiça dentro dela, por acidente. É disso que você está falando quando você se refere, quando você diz que a sociedade presente é injusta? Não. Você não está dizendo que é uma sociedade essencialmente justa, na qual existe alguma injustiça por acidente. Você está dizendo que é uma sociedade estruturalmente injusta. Senão você não falaria em modificar a sociedade. Você falaria somente em saneá-la, em corrigir os seus defeitos, etc., mas não em modificar da estrutura injusta para a estrutura justa. Ora, se a injustiça é estrutural e, portanto, essencial, então significa que a sociedade por si não tem o dom de se corrigir e de se melhorar. Porque se ela tivesse, ela não poderia ser dita injusta estruturalmente. Seria injusta acidentalmente. Não é isso? Assim como você... essa é a diferença que existe, por exemplo, entre um ser humano essencialmente bom, mas que de vez em quando comete algum pecado, até algum crime, tá certo? E uma personalidade psicopática que comete os crimes em série. Esta não pode se modificar a si mesma. Né? Essa não pode melhorar. Para você melhorar, subentende que a força do bem é em você predominante sobre a força do mal. Se a injustiça está na estrutura da sociedade, então a sociedade por si mesma não pode se salvar e não pode se melhorar. Então é necessário uma força, tá certo? Que a modifique. Tá certo? Esta força pode nascer de dentro da sociedade mesmo, mas não pode ser inteiramente determinada por ela. Ela tem que se sobrepor à sociedade. Quer dizer, a força que vai modificar a estrutura da sociedade não pode ser escrava dessa mesma estrutura. Ela tem que abranger a estrutura intelectualmente e ter os meios de ação que lhe permitam destruir a estrutura existente e criar outra. Então você tem que ter um agente que tenha mais força do que o conjunto da sociedade. Ou pelo menos mais força do que o conjunto da sociedade conseguisse aglomerar num certo momento. Que tipo de força? Ele precisaria ter a força do sistema judiciário, a força policial, a força militar e, para sustentar isso, a força econômica. Então significa que para você passar da sociedade injusta para a sociedade justa, você precisaria, durante algum tempo, criar um desnível econômico, um desnível de poder ainda maior do que existia na sociedade injusta. Então, podemos alegar, mas esse desnível de poder será provisório, depois nós repartiremos o poder para todo mundo. Quando você repartirá o poder? Quando a sociedade estiver justa. Mas acontece que a sua presença de governante, tá certo? Colocado a uma distância dos governados ainda maior do que existia antes, ela mesma é injustiça. Então isso aí é um círculo vicioso que não termina nunca. Né? Então é a famosa ideia da ditadura do proletariado que depois se dissolverá automaticamente. Isso não aconteceu e não pode acontecer. Por quê? Se a elite revolucionária que está modificando a sociedade
entregar o seu poder de volta, acabou o processo revolucionário e a sociedade volta a ser injusta. Ou então, já alcançamos o estado de justiça perfeita, então podemos entregar o nosso poder. Mas acontece que o fato mesmo de você ter o poder já torna a sociedade injusta. Então, é por isso que eu digo que a ideia da sociedade justa, e sobretudo da transformação de uma sociedade injusta numa sociedade justa, não corresponde não só a nenhuma realidade, mas não tem significado sequer ideal. Quer dizer, ela não é que não pode ser realizada, ela não pode ser pensada. Ela pode ser falada, porque você pode juntar quaisquer palavras. Você fala, por exemplo, dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Eu digo, bom, isso é pensável, mas não é realizável. Então, agora você fala o quadrado redondo. Fala, bom, isto não é realizável e nem pensável, é apenas dizível. Não é isso? Ou então, se o sujeito disser, eu não estou aqui. Você pode dizer, mas para dizê-lo você tem que estar exatamente no lugar de onde você está dizendo. Então, isso não é pensável, é apenas dizível. A linguagem humana, ela pode criar uma série infinita de combinações de palavras que são dizíveis, mas umas não são realizáveis e outras não são realizáveis e nem pensáveis. E, no entanto, são justamente essas ideias impensáveis que, precisamente por serem impensáveis, exercem uma certa atração sobre a mente, porque tem uma mágica, tem um mistério, tem um poder inerente à palavra, que é exatamente o poder somente da palavra. Quando as palavras designam realidades, ou pelo menos ideias pensáveis, essas palavras não têm poder em si mesmas. Elas são apenas, vamos dizer, um excipiente da substância ativa, que é a realidade correspondente. Então as palavras passam e a ideia ou a realidade fica. Mas quando a palavra não corresponde nem à realidade e nem à idealidade, então a própria palavra assume o lugar das duas. Isso é a mesma coisa que dizer, quanto mais absurda a ideia que está subentendida numa expressão, mais ela vai exercer um poder hipnótico sobre a mente. Quer dizer, as palavras normais que são usadas para significar coisas da realidade são entidades humildes. Por exemplo, agora eu estou dizendo essas coisas para vocês, e vocês estão prestando atenção nas minhas palavras? Não, vocês estão tentando pensar as realidades às quais eu estou me referindo. Portanto, mesmo que a minha expressão seja imperfeita, vocês entendem o que eu estou falando. Não é isso? Agora, se eu lhe leio aqui um poema de Mallarmé, que você nunca vai saber o que significa, o que acontece? A palavra ocupa o espaço por si mesma. Aquela estrutura verbal, ela é um objeto por si mesma e você começa a prestar atenção nela. E é exatamente este o intuito do poeta. Não é isso? Então, quer dizer, quando uma expressão ela tem esse atrativo hipnótico a ponto de se transformar num slogan e mobilizar multidões, é porque ela não significa nada, nem na realidade e nem sequer no pensamento. Tá certo? Do mesmo modo, mutatis mutandis, você vê que esta discussão de se Deus pode me enganar é exatamente assim. A situação de engano, ela não é pensável. Então não faz sentido dizer Deus não poderia me enganar e nem dizer Deus poderia me enganar. Então, aqui ele diz que eu posso me enganar por quê? Porque eu tenho em mim um certo coeficiente do nada. Quer dizer, eu não sou o ser na sua totalidade. Bom, mas se eu fosse o ser na sua totalidade, eu seria o próprio Deus. E não teria sentido Deus se enganar a si mesmo. Então, eu, por definição, eu tenho um certo coeficiente do nada. Quer dizer, a minha forma de ser é deficiente. Mas muito bem, ela é deficiente desde o pecado original ou ela já era deficiente antes do pecado original? Qualquer ser que não seja o próprio Deus é deficiente sob algum aspecto. Então é a mesma coisa que dizer, Deus me fez deficiente, então eu estou sujeito ao engano por definição, por assim dizer. Se eu estou sujeito ao engano graças à deficiência estrutural que eu não posso vencer de maneira alguma, tá certo? Então não faz sentido eu dizer que Deus me enganou. Mas também não faz sentido dizer que Deus não pode me enganar, porque eu já estou enganado estruturalmente desde o início.
se você ler na Bíblia, quando Deus cria Adão e Eva, ele não dá a eles todos os poderes que ele tem. Portanto, eles já estão limitados ontologicamente. Então, a ideia de que se o arquiteto é perfeito, a obra será perfeita, esta é uma das ideias mais estúpidas que alguém pode pensar. E esse que eu acho um dos problemas graves do negócio do Intelligent Design. Porque qualquer coisa que Deus produza não pode ser perfeito como ele. Senão ele teria feito outro Deus igual. Então isso quer dizer que em toda a criação existe um elemento de deficiência e, portanto, de absurdidade. Isso quer dizer que no cosmos, onde você procurar um princípio de ordem e perfeição, você encontrará. Mas onde você procurar um princípio de desordem, caos e imperfeição, você também encontrará. Você pode dizer, mas a ordem predomina. Eu digo, é? Como saberemos? Quando tivermos averiguado o último indício de ordem e o de desordem. Ou seja, quando conhecemos o cosmos na sua totalidade, poderemos somar todos os elementos de ordem, todos os elementos de caos e dizer qual predomina. Como nós não podemos fazer isso em hipótese alguma, então esta é uma questão insolúvel. Tudo o que nós podemos fazer é reconhecer que existem elementos de ordem e elementos de desordem. Outra coisa, quando você fala no cosmos, você está se referindo ao cosmos da astronomia, ao cosmos da cosmologia moderna, ou ao cosmos tomado na sua totalidade, abrangendo todos os níveis do ser, incluindo os mundos angélicos. Do qual dos dois você está falando? O primeiro não pode ser um primor de perfeição e ordem por sua própria definição. Não é isso? E o segundo? É no segundo que você vê Deus compensar nas esferas espirituais o elemento de causa e de desordem que existe necessariamente no cosmos físico. Quando se fala do juízo final e da salvação dos eleitos e condenação dos danados, o que Deus está fazendo? Ele está reconstruindo a ordem que foi perdida na esfera desta vida e deste mundo. Mas onde se dá o juízo final? E onde será a vida eterna? Claro que Deus fala de uma ressurreição dos corpos. E, portanto, de um retorno à terra. Tá certo? Mas, e nesse ínterim? Onde estão as almas dos eleitos? Você diz vagamente no céu. Com isso você quer dizer que não estão num lugar físico. Lugar fisicamente identificável. Estão, por assim dizer, no Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz parte do cosmos? Desde quando? Ele é transcendente ao cosmos. Então isso quer dizer que só existe justiça e ordem perfeita na totalidade do existente, na totalidade do ser. Isto é, no próprio mundo divino e não no cosmos. Está entendendo? Então, quer dizer, o coeficiente de engano existe necessariamente neste mundo. Eu não posso dizer que o engano é totalmente responsabilidade minha. Por quê? Já começam a me enganar quando eu sou criança. Me ensinam coisas falsas. O próprio Descartes disse que lhe ensinaram coisas falsas. O bebê tem a condição de reagir. Quando lhe conta uma história da carochinha, ele pode exercer a dúvida cartesiana em cima da história da carochinha? Ele não tem defesa. Então, quando você chega à idade madura de poder julgar as coisas, você já traz uma multidão de enganos sobre os quais você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem culpa nenhuma. A culpa é, vamos dizer, da sociedade, da natureza, do cosmos. Então, não faz sentido você acusar a Deus dessas coisas. Por quê? Porque Deus é transcendente ao cosmos e não há nada que esteja errado no cosmos que ele não possa corrigir num nível superior. Mas se você olhar as coisas apenas dentro da esfera cósmica, então você vai ter que chegar à conclusão que os gnósticos têm razão. Deus fez algum treco errado aqui. Na própria natureza, você vê deformidade, você vê monstruosidade, você vê uma crueldade sem fim. Se você olhar
nessa esfera é impossível você não se revoltar contra Deus. E nesse sentido, a experiência agnóstica é uma experiência pela qual todos nós passamos em algum momento. Tá certo? Então, então, nós só podemos falar de justiça divina na escala do ser tomado na sua totalidade, que transcende o cosmos infinitamente. E, neste sentido, é que eu digo que até a experiência usual, vamos dizer, da fugacidade da vida, né? Quer dizer, tudo flui e tudo está indo na direção da morte, né? E tudo vai para o nada, etc, etc. É uma ideia enganosa. Porque as coisas só podem fluir dentro da escala do tempo, né? Mas aquilo que acontece no tempo, acontece porque também está na eternidade. Nada pode acontecer no tempo que não esteja na eternidade. Mas na eternidade nada passa. Nada se extingue na eternidade. Então, o que quer que tenha sucedido na esfera do tempo está conservado na eternidade. E, nesse sentido, não existe injustiça, não existe o mal, não existe o sofrimento. O sofrimento só existe na escala do tempo. Está entendendo? Agora, na escala do tempo existe o engano. E você não pode atribuir todos os enganos ao ser humano. Não faz sentido. Se existisse somente a escala do tempo, nós teríamos que dizer definitivamente Deus é injusto, Deus é mau. Nós só não podemos dizer isso por quê? Porque existem outras escalas superiores nas quais nada se perde e na qual o mal não é concebível.